Olá, sejam bem-vindos ao Segundou, podcast que entra toda segunda-feira ao ar para a gente falar sobre o mercado imobiliário, insights e tudo que vai contribuir aí para a sua carreira dentro do mercado imobiliário. E hoje eu estou aqui com muito orgulho recebendo a Bruna Stefani, ela que é consultora de imagem, ela faz um trabalho muito legal sobre colorimetria também, ela vai explicar um pouco sobre isso. E, Bruna, muito obrigado aqui por você estar presente aqui conosco, ter aceitado o meu convite. E eu queria, antes de a gente Imagina. poder iniciar, que você falasse um pouco sobre você, sobre o teu trabalho, para que a gente pudesse iniciar. Tá joia. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Tô aqui no segundo, acho esse nome assim, bem original, inclusive. É, Bom, ele me apresentou, eu vou me apresentar também um pouquinho. Eu sou a Bruna Stephanie, eu sou consultora de imagem. Eu trabalho com imagem tem 6 anos aproximadamente. Mas a moda sempre teve no meu sangue, né? Porque desde criança eu já era aquela criança assim que minha mãe dava uma roupa e eu customizava a peça para ficar do meu estilo. Então eu acho que é uma coisa que nasce com a gente mesmo. E aí depois disso eu sou mineira, inclusive. Eu não tinha mencionado isso. Eu sou de Belo Horizonte, moro aqui no Ceará há 7 anos com a minha família. A gente veio para cá porque meu marido, ele trabalha com energia eólica. Aí ele recebeu uma promoção para trabalhar aqui. E desde então, né, a mineirinha saiu lá de Minas, que não tem uma praia, para se apaixonar aqui por Fortaleza. É, então, estou nesse ramo da consultoria de imagem tem 6 anos oficialmente. Já atendi aí muitas clientes, mas eu costumo dizer que a primeira consultoria foi a minha própria, porque eu passei por um processo também de consultoria. Eu era daquelas que achava que, eu me visto super bem, não preciso da opinião de ninguém, né? Só que não. Em São Paulo eu tive uma loja de roupas. E aí eu fiz um evento que era tipo um coquetel de inauguração. Eu falei assim, olha, eu vou vestir uma roupa aqui que eu fique arrasando, a dona da festa. Então eu fui e coloquei um vestido com um decote em V, muito apertado, com uma fenda enorme. Então eu tava assim, aquela mulher fatal. Muito legal se for sair com o marido. Mas para um evento como esse que só tem mulher, elas não se sentiram confortáveis. Uhum. E aí eu fui analisar aquela cena do por que aconteceu, por que eu vendi tão pouco, minhas peças eram incríveis. E aí uma das minhas amigas, que eu fui descobrir que era consultora de imagem, foi me falou, como que você estava vestida no dia, Bru? Ela perguntou assim. Aí eu falei assim, eu tava linda, tava com um vestido preto, bem sexy. Ela, pois é, será que era o mais adequado para aquela ocasião? Uhum. E aí eu falei, o mundo fez assim pra mim, né? Tum! Falei, nossa, peraí, a imagem pode fazer isso, você vender muito ou não, você passar uma imagem que as pessoas percebem diferente da imagem que você quer passar. Ela falou, sim. Aí eu falei, não, eu quero entrar nessa profissão. Uhum. Então a primeira consultoria foi minha, foi quando eu entendi que moda não é só roupa, que na verdade é muito além disso, né? É uma coisa de dentro para fora e que principalmente que é o meu lema é que você tem que se vestir com intenção, primeiramente para a ocasião onde que você está indo e segundo para onde você quer chegar. Esse é o principal. Então, eu quero ser CEO de uma empresa. Como que você se veste hoje? Né? O que você pode melhorar para já ir trabalhando na sua mente e também para as pessoas já começar a te ver como uma CEO, porque tudo começa assim, de dentro para fora, você julgando para o universo e ele te devolvendo, é o que eu acredito, né? Mas é isso, esse é o meu trabalho, é realmente fazer as mulheres se vestirem para alcançarem seus objetivos e também tem todo esse processo de transformação interna, primeiramente, e externa, porque um depende do outro. Bruna, no mercado imobiliário, acho que não só no imobiliário, em todo o mercado, a primeira impressão sempre é a que fica, né? Então, como que você enxerga aí a questão da imagem pessoal para a questão de abrir portas, você conseguir melhores conexões?
Como é que você tem visto isso na prática, inclusive com as suas clientes, né? Que eu conheço o trabalho que você fez aí com algumas clientes, e teve uma mesmo, não vou citar o nome aqui, mas teve uma vez que eu estava num evento e ela chegou e eu olhei assim, nossa, quem é essa mulher? E depois que eu vi, nossa, totalmente diferente. Então, Sim. como que é assim, esse trabalho que você faz e o que é que você acha exatamente sobre isso, levando para o lado profissional, né? De abrir portas, de fazer conexões, como é que você enxerga isso e como é que isso tem funcionado na prática com os Na seus clientes? prática. Certo, foram várias perguntas, então eu vou tentar dividir. Se eu esquecer alguma Aham, coisa, você me sem lembra. problema. É, bom, o meu trabalho, ele funciona. Primeiro, eu falo assim que sempre é a cliente que toma uma decisão. É a decisão de ser uma melhor versão, que isso aí já tá até, né, é um clichê, mas é real isso. É quando ela começa a se enxergar. Por exemplo, no meu teste de cores, elas ficam de frente para um espelho e muitas vezes na hora que elas estão ali de frente para elas, sem maquiagem, com cabelo preso, nua e crua, né? Elas ficam com roupa, mas uma roupa bem nude assim. Elas falam: "Nossa, quanto tempo que eu não me olho?" Nossa, isso é Sim. incrível, assim. Quanto tempo que eu não me percebo? Aí elas começam, ah, tem uma espinha aqui. Então, muitas mulheres, elas têm tantos afazeres, né? Porque nós mulheres, nós somos multifunções, que elas esquecem delas mesmo. Então, é um resgate, eu costumo dizer, dessa autoestima, dessa autopercepção. E aí, quando acontece esse resgate, aí a gente vai trabalhar todas as questões técnicas. Que é o quê? Que cor que te favorece? Como que você fica mais bonito? Como que a gente pode valorizar as suas características naturais? Então, cor do cabelo, cor dos olhos, cor da pele, o que que vai te ressaltar? Aí, com isso, com esse autocuidado, que eu costumo dizer que é um autocuidado, elas começam a se enxergar realmente do jeito que elas são. E é aí que vem a beleza, né? A beleza realmente que vem de dentro para fora. Na área profissional, se você tem autoestima, se você tem autoconfiança, com certeza isso vai influenciar e vai fazer você sair na frente. Né? Porque você está confiante que não, essa roupa realmente está bem em mim, esse cabelo realmente está legal. Então você fica mais confiante e, obviamente, seu desempenho vai ser melhor, né? Então, eu acho que está tudo linkado nesse sentido. Então, no ramo imobiliário, vocês trabalham com um público, né, que já tem um padrão mais elevado. Então, se você for vender algo para eles, uma casa que custa R$ 1 milhão e você está de chinelo, né? Não que não possa usar chinelo, mas tem ocasião para isso. Com certeza, tanto você internamente não vai se sentir capaz, quanto a pessoa que está te vendo. E, inclusive, tem até uma pesquisa, essa pesquisa é cientificamente provada e tal, que eles fizeram assim: eles colocaram 3 homens vestidos de forma diferente para fazer negociações. Um eles colocaram com roupa de moletom, outro eles colocaram com roupa assim bem criativa, calça jeans, camisa estampada. E o outro homem eles colocaram com um terno. E era negociação financeira. E aí eles viram qual dos 3 tiveram o melhor desempenho. Aí, assim, 70% o que estava de terno saiu em primeiro lugar. Em segundo foi o que estava com roupa criativa. E o terceiro é que estava com roupa de moletom. Aí, por quê? Eles perguntaram os participantes. Nossa, mas por que esse fenômeno aconteceu? Primeiro, o que estava de terno falou: não, eu me senti mais confiante. É como se o terno tivesse me dado um poder. Uhum, sim. E o de moletom falou: ah, eu senti que eu estava fazendo uma coisa que não era séria. Então, assim, influencia não só como a pessoa vai te ver, mas como você se sente. E como a gente se sente é muito importante também. Isso que você está falando, eu me lembrei agora, eu estava numa convenção lá em São Paulo, da Remax, com os melhores do mundo, e tinha um corretor chamado Lucas, que ele tem 26 anos, ele é um dos melhores, dos maiores faturamentos lá da Europa.
e ele disse que ele estava surfando, e aí um cliente ligou para ele, ó, eu quero lhe ver aqui agora e tal, e tinha que ser muito rápido, e aí ele não teve tempo de ir em casa direito de se arrumar, foi com a camisa meia básica e tudo, foi para visita, e aí ele disse que foi recebido de uma forma pelo cliente, meio assim, ó, quando o corretor vier, nem, não dando muita credibilidade para ele. E aí depois ele teve um segundo momento com esse mesmo cliente, ele chegou lá de terno, do jeito que ele realmente trabalha, e falou, rapaz, parecia Que é outra que era outra pessoa. pessoa que estava me recebendo, né? Então é Uhum. exatamente isso que você tá comentando. E Bruna, o trabalho é uma coisa legal, assim, até engraçado que eu comentei com você, né? A minha esposa ela estava me comentando que ia ter uma consulta, né? Que você usa o nome do dia consulta, eu vou ter uma consulta Isso. com a pessoa que me indicaram para fazer uma colorometria, e aí Colorimetria. ela falou meio rápido assim, aí eu não, marca para mim também. Eu pensei que era uma colonoscopia, né? Então, fala um pouco aí sobre o que é a colorimetria. Pois é, a colorimetria, ela é. Esse nome é difícil mesmo. Tem muitas pessoas que preferem falar teste de cores, que Uhum, também é legal, pode ser dito. Ela trabalha o quê? O seu contraste pessoal. Então, nós vamos ali colocar em você. Eu vou citar uma história do Johannes Itten. Johannes Itten era um pintor da faculdade lá da Alemanha, Bauhaus, se não me engano. E aí ele era professor de artes plásticas. O que ele percebeu? Que quando os alunos dele estavam fazendo uma pintura e tinha um padrão que se repetia. Por exemplo, se a pessoa tinha um alto contraste, o que é alto contraste? Uma pele muito clara, um cabelo preto muito escuro, olhos escuros, e isso gera um alto contraste na imagem, né? Como se fosse o preto e o branco. Ela repetia esse padrão nas pinturas, então as pinturas deles também tinham alto contraste. A pessoa, por exemplo, que era igual a Xuxa, muito loirinha, olho azul, pele clarinha, não tem contraste quase, né? uhum. Ela ia lá e fazia um quadro todo suave, sabe? Só com cores clarinhas, aquarela. E aí ele pegou os quadros de cada um desses alunos e colocou do lado do rosto. E ele percebeu que harmonia é repetição, que aquele quadro se parecia com a pessoa e vice-versa, né? E que isso gerava uma harmonia. Então, eu costumo dizer que a coloração pessoal é o quê? Repetir as suas características naturais, então tom de pele, tom de olhos, cabelo, nas suas cores próximas do rosto. Isso vale para maquiagem, para tom de cabelo, tom de roupa, de acessórios. Então, com esse conhecimento, a pessoa já começa a ficar mais seletiva na hora da compra, né? Porque ela vai pensar mais, a compra vai ser mais consciente, não vai ser aleatório porque tá na promoção. Ah, vi minha amiga usando, vai ficar legal em mim também. Então, a coloração é isso. É você repetir as cores que se parecem com você nas suas roupas e acessórios. E aí o teste, ele é feito em torno de 2 horas. Como eu já mencionei aqui, né? A cliente fica totalmente sem maquiagem, com o cabelo preso. E ali a gente vai colocando tecidos que são coloridos próximo ao rosto de diferentes cores. E a pele vai reagindo àquelas cores. E reage mesmo, assim, é surreal. Então, por exemplo, as cores que não te favorecem, elas vão te deixar com um aspecto mais envelhecido, elas vão marcar mais marcas, né, de expressão no rosto, por exemplo, bigodinho chinês, olheira se a pessoa tiver, espinhas, melasma, aquela cor que não é legal, ela vai ressaltar aquilo. Onde você pensar exatamente o que usar, a cor que usar para cada momento, Para né? cada Muito momento. importante. É, E falando exatamente, eu ia perguntar já um pouco sobre isso, que as pessoas ligam às vezes a imagem pessoal muito mais só a questão da roupa, mas ela vai muito mais além do que a roupa, né? nossa, com Então você certeza. acabou de falar aí algo até de uma construção de autoridade, Sim. de você trazer uma percepção também diferente para os clientes. Como é que você traz isso assim para nós profissionais, não só do mercado imobiliário, da importância
de realmente fazer isso, né? Eu não tinha pensado na cor da roupa para ir para uma reunião, por exemplo. Eu já Sim. ganhei o dia hoje aqui com essa dica. Na próxima reunião você já vai pensar melhor. Pois é esse conhecimento que muitas vezes as pessoas acham que é supérfluo. Por exemplo, não são todos, mas homens são os que mais acham que isso é coisa de mulher, isso moda, isso não é importante, né? Mas na verdade isso não é uma coisa supérflua. Por quê? Porque a sua imagem está sendo vendida desde a hora que você acorda e vai na padaria. Você consciente ou não, as pessoas estão fazendo uma interpretação de você. Então eu penso, por que não ela não ser consciente? Eu estou consciente da imagem que eu estou transmitindo, eu estou confiante que é exatamente isso que eu quero passar. Então eu acho que isso é ouro, né? Você controlar a forma como as pessoas vão te ver, eu acho ouro. Porque muitas clientes, elas fazem o teste de cores e a consultoria escondida do marido, da família. Porque exatamente tem esse julgamento que é uma coisa supérflua, né? Que é uma coisa sem importância. Então é legal você ter feito essa pergunta, porque quando a pessoa realmente entende o que é a consultoria de imagem, ela fala, nossa, isso é tão importante quanto colocar um arroz e um feijão em casa. Porque, na verdade, o arroz e o feijão pode entrar através de você ter autoridade na sua área. Assim, eu sei que eu fui longe agora, mas eu acredito muito nisso. Assim, eu vejo muita diferença em mim mesma, no meu próprio exemplo. Assim, então, eu acredito bastante nesse trabalho. Eu também acredito, eu comecei a acompanhar o seu trabalho, eu vi aí, inclusive, resultados de clientes de você, que você alcançou com esses clientes, e realmente é uma transformação, parece que é uma outra pessoa e é exatamente que contribui nessa questão da construção da autoridade, de construir a marca pessoal dela. Isso. Né? E eu queria, Bruno, que você pudesse falar um pouco qual que é a diferença sobre imagem pessoal e estilo. Tá. Legal essa pergunta também. Imagem pessoal é o todo. Então vai incluir tudo. Vai incluir cabelo, maquiagem, óculos, roupa, as suas escolhas, os elementos de design, né? Que são o quê? Qual é a modelagem da peça? Tudo isso é imagem pessoal. Quando a gente está falando de estilo pessoal, vem mais de dentro para fora, que é o que? As suas preferências que você faz consciente e inconsciente, que você vai colocar ali nas suas escolhas de roupa. Então, eu tenho um estilo dramático, mas eu não sei que eu tenho esse estilo. Eu gosto de drama, eu gosto de colocar acessórios grandes, eu gosto de uma roupa que tem um shape sempre diferente. Isso é um estilo. Agora, a imagem pessoal é quando você usa seu estilo em torno do seu desejo pessoal, o seu desejo de imagem, que vai além, percebe? Você vai continuar tendo o seu estilo, mas ele vai ter intenção. Sim. Né? Então, a diferença é essa entre os dois. Num mercado assim, tão competitivo, não só, estou falando muito sobre o mercado imobiliário, mas são todos os mercados que são competitivos. Como é que você acredita que a imagem pessoal pode fazer essa pessoa se diferenciar em relação à concorrência? Pois é, eu tenho até uma frase que eu amo repetir, não é minha, mas circula até por aí, que é: ninguém é igual a você, esse é seu poder. Então, quando você pega traços da sua personalidade, consegue colocar na sua imagem conscientemente, você já está saindo na frente, porque você está diferente da multidão, porque você está sendo você mesmo. Então, é aquela coisa, o que te faz diferente é o seu diferencial. Né? Então, eu gosto de trabalhar isso nas pessoas. Então, vamos ver aqui quais são os seus pontos fortes, os seus pontos. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é lindíssima, filha de italiano com alemão. E aí o nariz, ela veio toda loira, olho azul e tal, mas só o nariz veio bem italiano, que é grande, com o osso saltado. E ela odeia o nariz dela. Eu falo, nossa, mas é o seu nariz que te faz ser quem você é, né? É o seu diferencial, é o seu nariz.
Enfim, ela estava até com cirurgia marcada, desistiu. Mas é isso, é a pessoa conseguir enxergar os seus traços como um triunfo, como algo que vai diferenciar ela do mercado e usar isso conscientemente. E você tem assim algum case ou conto que você poderia contar de pessoas que tiveram resultados expressivos depois que fez essa consultoria de imagem com você, assim, do que mudou na percepção dos clientes, às vezes até em aumentar o ticket dela, né, Uhum. os honorários. Você poderia às vezes compartilhar aí alguma coisa conosco, algum case, algum resultado? Tem vários, mas eu vou comparar. Ó, por exemplo, a nossa amiga em comum é um case de sucesso e tem também a. Eu não sei se posso citar nomes, posso? Pode. Tem a Nutri da criança, que é uma nutricionista aqui, que lançou um livro explicando como os bebês. Introdução alimentar para bebês. Porque parece uma coisa simples, mas não é, né? Aí ela me contratou para fazer toda a construção de imagem dela, porque ela queria investir fortemente no lançamento desse livro. E ela arrasou, ela bombou assim durante um ano. Ela vendeu muito livro, já tá na segunda edição, já tá fazendo cursos. E a imagem dela, não sei se dá para mostrar fotos, mas a imagem dela mudou muito, né? Ela optava por usar roupas mais, vamos dizer assim, mais simples, porque nós mulheres tem isso também. Ah, eu não quero aparecer mais que a outra. Aí ela optava por roupas assim, a gente continuou no simples, mas um simples muito refinado, que fez as pessoas enxergarem ela do jeito que ela estava querendo se enxergar. Então, esse resultado foi muito legal, porque foi realmente alcançado esse objetivo. Entre outros que não são assim de sucesso, mas assim, não são pessoas de sucesso, mas que são pessoas comuns que falam: nossa, você não sabe como é que você mudou minha vida. Eu tava saindo de um divórcio, a minha vida tava. Eu achei que eu nunca mais ia ser eu mesma, que eu ia conseguir me olhar no espelho. E aí a pessoa fala: nossa, e agora eu. Enfim, já tá namorando com outro, já tá bem, já tá feliz. Então, eu fico muito mais feliz quando eu escuto essas coisas do que, sabe? Ah, você teve um super case de sucesso. Não, eu gosto de saber que a pessoa, ela ficou bem com ela mesma. Essa é a parte mais importante, assim, pra mim. Bruno, esse uso da colorimetria para as pessoas, para os profissionais, na marca pessoal dela, você acha que isso se aplica muito mais só à questão da roupa, maquiagem, ou ela poderia se estender, por exemplo, para a identidade visual online dela, no perfil do Instagram, ou numa landing page? Você acha que se restringe só à roupa ou ele também se restringe a outros pontos? Não, com certeza, a gente cria, né? A colorimetria, na verdade, se a gente estiver falando só dela, que representa, eu vou falar, 30% da consultoria de imagem. Porque a gente tem análise de estilo, a gente tem o dia das compras, da montagem de looks. A colorimetria, ela é o primeiro passo, porém ela não é a mais importante. Por quê? Porque o cérebro, ele não percebe a cor primeiro, ele percebe a forma, que é o que? A modelagem. Então não adianta nada você estar ali, por exemplo, com um vestido todo rodado, bem romântico, azul escuro. Ele ainda vai estar transmitindo essa coisa da suavidade, do romântico, porque tem muitas linhas curvas. E o contrário também acontece, que é, por exemplo, você tá com um terno todo fechado, quadradão, e esse terno ser um azul clarinho, um azul bebê, vai transmitir autoridade, mas com mais suavidade, que seria diferente se você tivesse com um terno preto, entende? Você tá ali com um Sim. terno preto, fecha demais. E um terno azul abre. Então, até esqueci a pergunta. Se ela pode ser utilizada na Na ide- identidade visual, Sim, né? quando a gente reúne todos esses elementos, que são os elementos que eu trabalho, por exemplo, a cor, a forma, a linha, o volume e a textura. Eu trabalho esses 5 elementos na identidade visual. Aí você consegue criar uma identidade visual forte. Porque você não está trabalhando só a cor.
Você está trabalhando todos os outros elementos. Por exemplo, o volume. Volume que eu tô falando de cabelo, de roupa. Quando você tá com o cabelo mais cheio, passa mais poder. Tanto é assim que quando eu tô com o cabelo preso, lambido, todo mundo fala, nossa, tem alguma coisa diferente em você. Prefiro muito mais o cabelão. Você Uhum. fica mais aparente, assim. Por quê? Porque o volume, ele transmite essa sensação de poder. E era usado antigamente Uhum. pelos nossos ancestrais, por exemplo, quando o macaco, o gorila, ele tá numa briga, ele precisa impor respeito, ele abre todo, ele fica Abre o grande. peito, né? Ele fica, né? Uhum. E o volume, ele traz isso. Então a pessoa, eu preciso, sou um CEO de uma empresa, eu preciso transmitir mais poder. Como é que a gente pode trabalhar isso com os elementos de design? Então, com certeza, é super possível a gente trabalhar a identidade através da consultoria de imagem. E como a gente pode identificar a nossa paleta de cores ideal, assim? Eu sei que primeiro tem que contratar a sua consultoria, né? Mas alguma Sim, de dica, assim, o que é preferência. que... Bom, você pode começar se auto-percebendo, né? Então, com certeza já tem cores que você coloca e você fala, nossa, as pessoas elogiaram, falaram, nossa, tá arrasando com essa cor e tal. E tem cores que quando você usa, você mesmo fala, nossa, não sei porquê, mas não consigo gostar dessa blusa. Muitas vezes pode ser a cor. Então, é você ser sincero com você mesmo, ter essa autopercepção, colocar uma roupa, eu tô me sentindo bem ou não? Essa cor me caiu bem, né? E o que a gente conversou também sobre o contraste pessoal. Lembra que eu falei a diferença tonal? Quando você percebe isso, então, por exemplo, você tem um contraste médio, vamos dizer assim. Eu também, porque não tem diferença quase entre cor de pele, olhos, cabelo. Se eu colocar uma estampa, se você colocar nesse contraste médio uma estampa muito forte, um preto e um branco com listras grossas, vamos supor uma camisa listrada preto e branco com listras bem grossas, a roupa vai chegar muito antes que você. Você vai se sentir Uhum. ali escondido. Por quê? Tá pedindo um contraste médio, uma listra menor. Em vez de preto e branco, podia ser um off-white, um branco e um preto. Você tá amenizando ali. Então, eu daria essa dica: autopercepção, entender seu contraste pessoal. Você já começa a acertar bastante aí com esses dois pontos. Você comentou, Bruna, da questão da imagem pessoal, da geração do aumento da autoconfiança das pessoas, né? Como é que essa conexão funciona? Assim, eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre como é que muda isso, né? Como você pudesse explanar um pouco sobre isso. Sobre a A autoconfiança, autoconfiança da imagem pessoal está influ- gerando a questão do aumento da autoconfiança da pessoa. sim, é porque tá interligado, né? A pessoa ela pode ter essa autoconfiança naturalmente através de uma boa criação, enfim, autoestima elevada. Só que a imagem ela contribui muito para que um trabalhe o outro. Então vamos supor que a gente está falando aqui de um círculo, né, sem fim, assim, uma coisa vai levando a outra. Então a gente tem aqui em cima a autoestima, aí tem a autoconfiança, aí tem a imagem pessoal, e tem como você se vê. Então, quando a gente trabalha lá esse primeiro ponto aqui, que é a base, como você se vê, a gente está trabalhando também a imagem pessoal. Então, dependendo se a pessoa, eu me vejo como uma pessoa incrível, eu sei das minhas qualidades, ela vai querer se vestir de uma forma melhor, né? A pessoa que, você pode reparar, a pessoa que tá com depressão, a primeira coisa que vai embora é a imagem. Uhum. Ela vai esquecer de pentear o cabelo, já unha não vai fazer, né? Não só mulheres, mas homens também. E a pessoa que se gosta, não, ela vai ser muito vaidosa. Ela vai, né, nem que ela não seja muito vaidosa, mas que ela se cuida. Você percebe ali que ela gosta do cabelo de uma forma. Então, já vai trabalhando na imagem essa autopercepção positiva sobre si mesmo. Aí isso colabora para a autoestima,
que da autoestima vem a autoconfiança. A autoestima é o quanto que a gente acerta e erra ali na nossa imagem, né? Na nossa vida, quanto de acerto e quanto de erro. Então, se você tem a certeza que aquela cor, essa cor realmente é pra mim, tô feliz, tô segura com essa cor, eu tô segura com essa roupa que eu tô usando, isso vai proporcionar uma melhor autoconfiança. Então, é saber, é tipo assim, quando a pessoa fala, ela tá segurando o look, eu seguro esse look. Pra segurar o look, às vezes tem que ter esse autoconhecimento, às vezes não, sempre junto com técnica. Porque a E aí, técnica é importante. e é impressionante que da mesma forma que ela pode subir, ela pode também descer, né? Se você tem Pode. uma insegurança com a sua imagem, você pode estar sabotando até a sua carreira Sim, com com isso, né? certeza. É. Tudo começa com a forma como você se vê. Por isso que a gente trabalha bastante essa área do autoconhecimento. Muitas vezes, inclusive, eu indico clientes minhas para terapia, para psicólogos, porque você percebe que elas podem ter uma distorção do que elas realmente são. Elas estão se enxergando diferente do que elas são, do que as pessoas estão vendo, né? Que é mais comum do que você pode imaginar. E quais seria, concordo e acredito, sim. O que é que você fala assim sobre os primeiros passos que a gente teria para utilizar para a gente construir uma autoimagem e gerar construir também essa autoconfiança, O na sua primeiro opinião? seria com a autopercepção sincera e verdadeira. Uhum. Porque a autopercepção não é você falar, eu sou perfeito ou eu sou cheio de defeitos. É você aceitar que você tem pontos positivos e negativos e que todo ser humano é assim. Não tem ninguém que só tem qualidade, ninguém que só tem defeitos. Então, vem desse autoconhecimento, essa autopercepção, é você aceitar ali os seus pontos fortes e isso vai gerar o quê? Autoconfiança. A autoconfiança só vem quando você aceita que independente se o mundo inteiro, eu vim até pensando nisso hoje, fala que o seu nariz não é legal, mas você bate no peito falando, meu nariz é incrível. As pessoas começam a falar que seu nariz é Sim, incrível, né? Então verdade. você tem que acreditar primeiro. As nossas mães lá falavam uma coisa muito clichê, mas que é muito real. Se você não se achar, quem vai te achar? Então Uhum. tudo começa com a gente mesmo, né? Bruna, muita gente com certeza tem dúvidas, sobre como fazer enfrentar esses desafios aí da transformação do visual. E pelas pessoas que você tem atendido, assim, quais são os principais erros que você vê das pessoas quando estão querendo resolver esse problema, não sabem ainda como resolver, e você deve ter muitos casos assim, mas o que é que você identifica como os principais erros que você poderia às vezes, dar uma dica para essas pessoas para não cometer? O principal é confundir preço com custo-benefício, de verdade. Porque muitas pessoas acham que para você se vestir bem, você tem que ter muito dinheiro. E não é. Tudo que a gente conversou aqui, o dinheiro fica em último lugar. Ele vai ser importante, sim, mas é gerenciável, de acordo com, enfim, com o seu orçamento, né? O que eu tô tentando dizer? Que as pessoas falam assim, eu só vou me vestir bem quando eu tiver dinheiro. Então ela tá postergando a felicidade, igual a gente faz. Sim. Quando eu tiver uma casa grande, eu vou ser feliz. Não é? Uhum. Você pode ser bem vestido agora, você pode ser bem feliz agora. Você só tem que tomar o primeiro passo e acreditar que não é um problema de dinheiro, porque não é um problema de dinheiro. E como equilibrar o profissionalismo com a autenticidade na imagem? Essa pergunta é ótima. Eu acho que você sendo você mesmo, você já tá passando bastante credibilidade. Mas tem uma amiga que sempre me diz: Não, você tá ótima, mas sempre pode melhorar. Então você nunca sabe se aquilo é um elogio ou não. Mas é isso, a gente sempre pode melhorar. Eu acho que quando a gente reconhece, tudo vem da autopercepção, né? Que a gente, peraí, isso que eu fiz hoje realmente não foi tão legal assim. Eu posso melhorar. Eu acho que a gente vai evoluindo nesse caminho da sinceridade com a gente mesmo, né? Como é que é essa pergunta? Só para eu fechar aqui.
era como a questão da autenticidade, para manter o profissionalismo, mas ter autenticidade na imagem. Sim, eu acho que a imagem profissional, ela não precisa ser boring, ela não precisa ser chata, ela pode ser autêntica, que é o que a gente está falando aqui todo esse tempo, né? Quando você traz traços da sua personalidade de uma forma consciente na sua imagem, já é autêntico, né? É Uhum. diferente de você querer, no meu ramo imobiliário, todo mundo usa terno. Então, eu vou usar terno. Mas, cara, terno não combina comigo. Eu sinto calor, eu acho apertado. Não quero isso. Eu quero uma coisa que traga credibilidade, mas que seja ainda eu. Sim. Com a consultoria de imagem, isso é super possível. A gente vai se adequar, né, ao dress code da sua profissão, mas sem deixar os traços da sua personalidade de lado, que é muito importante. Senão fica parecendo assim um personagem, Sim. né? Então, as duas coisas andam juntos E também. como manter, Bruna, a consistência dessa imagem em diferentes ambientes? Porque às vezes você está no ambiente profissional, você pode estar às vezes num evento. Então, como é que a gente consegue manter essa consistência na imagem, mas com diferentes looks, né? Diferentes Sim, tipos de roupas, né? sempre vai ficar algum ponto seu que vai respeitar o seu estilo e que vai se adequar ao momento. Inclusive, quando a gente fala de assinatura de estilo, é quando a gente faz escolhas, né? No estilo, pessoal, a gente tem que fazer escolhas. Se você usar tudo, você vai ser lembrado por nada. Agora, se você é igual o Silvio Santos, coloca ali um microfone, coloca uma lapela, tem uma risada cativante e sempre repete, você vai ser lembrado por aquilo. No estilo pessoal é assim também. O que a gente repete, a gente vai ser lembrado por aquilo. Vai ficando cada vez mais forte. E, nossa, inclusive eu amo essa parte assim na minha profissão, sabe? Que é a gente encontrar os elementos de design que combinem com você para você ir repetindo. É bem interessante. Bruna, e falando agora sobre imagem online, você acha que ela é tão importante quanto a imagem presencial? Eu acho até que hoje em dia é mais. Porque no presencial, talvez você vai ter uma segunda chance. No online é tudo muito rápido, né? As pessoas olham e já criam uma impressão, gostei, vou seguir, não gostei, não vou seguir, passa credibilidade, vou contratar, não passa no contrato. É muito rápido, é impressionante. Então é super importante. O 3x4 aí tá super em alta, né? E a gente vive nesse mundo digital, então é bem legal se importar assim com essa imagem digital. Bruna, estou adorando aqui o nosso papo. Primeiro, até queria saber, antes de eu fazer a pergunta final, se você só faz isso para mulheres ou se está aberto também para Faço homens, para esse homens serviço também. também. Sim, só que a minha fala, eu não sei porquê, talvez eu tenha que mudar um pouco a minha comunicação. Eu atraio mulheres desde que eu comecei, só atraio mulheres. Já fiz 2 consultorias masculinas, mas por um número pequeno. Mas eu atendo homens também, inclusive gostaria de atender mais. Porque vocês são muito objetivos. Quando eu fui um personal shopper com um homem, a gente fez em 2 horas. Com as mulheres eu coloco 4 horas. Sempre E passa. aí não dá, né? Primeiro porque tem muito mais opções para as mulheres, né? Aham. E vocês são muito centrados, assim, objetivo. Ah, Bruna, é isso, é esse sapato, beleza. Calça e vai embora. Então, assim, eu faço também consultoria masculina. Bruna, e assim, para a gente poder encerrar, quais seriam, óbvio que primeiro seria contratar você, a sua consultoria, mas além disso, qual seria uma dica prática que você poderia dar aí para quem está nos assistindo, nos ouvindo, sobre que está querendo começar a cuidar da sua imagem pessoal? O que é que você poderia deixar aí de alguma dica prática, algum conselho, alguma coisa para quem está nos assistindo? Eu daria a dica que é, inclusive, o meu slogan, né? Que eu já falei aqui. O que você tem diferente é o seu diferencial, é o seu poder. Então, eu começaria a
se gostando, sabe? Se olhando, se percebendo. Ah, nossa, eu gosto disso em mim. Sabe? Ou se olhar no espelho mesmo e falar assim, eu gosto disso em mim. Olha só, eu nunca tinha reparado. Por exemplo, uma coisa besta, mas eu tenho esse ângulo aqui da mandíbula muito marcado. Eu achava feio, porque eu achava que me deixava muito magra. E hoje eu falo, nossa, isso aqui é muito lindo. Uhum. Olha isso aqui, parece rosto de modelo. Uhum. É uma coisa que eu falo pra mim. Sim. E aí, todas as outras escolhas que eu faço, por exemplo, corte de cabelo, tem que mostrar isso aqui. Quando Uhum. eu prendo o cabelo, tem que mostrar. Então, uma coisa que eu não gostava passou a ser tipo um ponto Seu forte, diferencial, né? o meu diferencial. Então, é se gostar, é se amar, independente da opinião do outro, porque o outro não importa. O que importa é o que você acha de você mesmo. No final das contas, é isso que a gente leva, né? E o nosso episódio ele entra no ar segunda-feira de manhã, 8 horas da manhã. E eu queria que você pudesse encerrar com chave de ouro, o que é que você daria de dica para quem está nos assistindo, como iniciar essa semana aí com o pé direito, com toda a energia e qualquer seria uma mensagem final que você pudesse dar. Eu pegaria uma frase assim do Legião Urbana e falaria, olha, e se hoje fosse seu último dia, né? Como é que você se vestiria? Como que você se enxergaria? Então eu pediria às pessoas para vestir as melhores roupas essa semana, se gostar muito, porque tudo isso que a gente falou que dá autoconfiança vem dessa parte, né? Então eu daria essa dica. Em vez de deixar aquela roupa que tá lá no armário, só quando tiver uma ocasião especial. Pega ela e usa amanhã com alguma coisa que você gosta, sabe? Não deixa pra viver no futuro, vamos viver o agora, assim. Seria essa a dica. Então, Bruna, muito obrigado, adorei aqui o nosso papo, com certeza eu vou ser o terceiro aí dos homens aí que trabalham com você, eu fico encantado mesmo, já Legal, que bom. acompanho o seu trabalho e pessoal, Uhum. quem quiser acompanhar, dá uma olhada aí no perfil da Bruna, vai aparecer na tela, acompanha o trabalho dela e vamos iniciar aí a semana com todo o gás e até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, obrigada.